Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Big Hero 6, de 2014. Em San Francisco, uma metrópole vibrante que funde a estética de São Francisco com a tecnologia futurista de Tóquio, conhecemos Hiro Hamada, um prodígio da robótica de 14 anos que desperdiça seu talento em lutas clandestinas de robôs. O jovem vive sob a tutela de seu irmão mais velho, Tadashi, um estudante brilhante e altruísta que, movido pelo desejo de ajudar o próximo, estuda no Instituto de Tecnologia. É Tadashi quem salva Hiro de enrascadas e o convence de que seu intelecto pode ser canalizado para algo maior. A virada na vida de Hiro acontece quando ele visita o laboratório de Tadashi e conhece seus amigos, um grupo de cientistas tão excêntricos quanto talentosos, como a química Honey Lemon e o apaixonado por laser Wasabi. Ali, Hiro também é apresentado a Baymax, um robô inflável projetado com um único propósito: atuar como um assistente de saúde pessoal. A criação de Tadashi é um testemunho de sua filosofia de vida, onde a tecnologia não serve para a destruição, mas para o cuidado e o conforto humano. A tragédia atinge Hiro de forma brutal quando um incêndio no instituto tira a vida de Tadashi. Consumido pela dor, Hiro se isola até que, por acidente, ativa Baymax. O robô, em sua programação pacífica e literal, interpreta o luto de Hiro como um problema físico que precisa de cura, o que gera momentos de humor e profunda sensibilidade entre os dois. A jornada ganha contornos de investigação quando Hiro descobre que o incêndio não foi um acidente, mas um roubo planejado de seus microbots, que agora estão nas mãos de um homem mascarado chamado Yokai. Determinado a se vingar, Hiro transforma Baymax em uma máquina de combate, adicionando uma armadura de alta tecnologia e cartões de luta programados. No entanto, a verdadeira essência da história não reside na vingança, mas na transformação desse luto. Ao recrutar os amigos de Tadashi para formarem a equipe Operação Big Hero, Hiro não está apenas buscando justiça, mas tentando manter viva a luz de seu irmão. Cada membro da equipe adapta suas especialidades científicas para o combate, transformando protótipos de laboratório em ferramentas de heroísmo. O clímax da narrativa revela que o vilão é, na verdade, o professor Callahan, que sobreviveu ao incêndio movido pelo ódio. Quando Hiro, cego pela raiva, ordena que Baymax destrua o professor, ele entra em conflito direto com o legado de Tadashi. É nesse momento que o robô, através dos vídeos de teste gravados pelo seu criador, ensina a Hiro que a verdadeira força de Tadashi não estava em suas invenções, mas em sua compaixão. O desfecho é agridoce, pois exige o sacrifício de Baymax para salvar a filha de Callaghan em uma dimensão alternativa. Hiro aprende a aceitar a perda e entende que, embora as pessoas que amamos possam partir, o impacto delas em nossas vidas permanece. O filme encerra com um Hiro amadurecido, que encontra na ciência e na amizade a maneira de honrar o irmão, provando que a tecnologia é apenas um reflexo do coração humano que a conduz. O crescimento de Hiro, ao longo dessa jornada, é um dos arcos mais pungentes da animação, pois ele transita de um garoto desiludido e solitário para um líder resiliente que compreende a responsabilidade que acompanha a genialidade. Quando ele conhece o grupo de Tadashi, não vê apenas cientistas, mas espelhos do que ele próprio poderia ser se abandonasse o niilismo das lutas de robôs. Honey Lemon, com sua energia contagiante e mente brilhante, voltada para a química alquímica, e Wasabi, cuja precisão cirúrgica e cautela escondem um coração leal, tornam-se figuras fundamentais na reconstrução de Hiro. Fred, por outro lado, traz o elemento do entusiasmo nerd que conecta a ciência à paixão pelos quadrinhos, provando que a criatividade é o combustível necessário para qualquer inovação. A relação entre Hiro e Baymax é o coração pulsante da trama. O robô, com seu corpo de vinil macio e voz serena, contrasta com o mundo metálico e muitas vezes frio de San Francisco. Sua programação, baseada nos protocolos de atendimento de saúde, serve como uma metáfora perfeita para o luto. Baymax não tenta consertar apenas o exterior de Hiro, mas sua alma,
escutando-o mesmo quando ele não consegue expressar sua dor em palavras. O momento em que o robô mostra os vídeos dos testes de sua criação é um divisor de águas absoluto. Ali, o espectador entende que Tadashi não estava apenas construindo uma máquina, ele estava deixando um guia, um lembrete físico do seu amor incondicional pelo irmão mais novo. A transformação de Hiro ao enfrentar Callahan revela a complexidade da justiça. O vilão, movido por uma vingança alimentada por uma perda profunda, torna-se um reflexo distorcido do que Hiro estava prestes a se tornar. A decisão de Hiro de não tirar a vida do professor marca sua maturidade. Ele percebe que a ciência, embora poderosa o suficiente para criar superarmas, deve ser guiada por uma bússola moral inabalável. No fim, o sacrifício de Baymax na dimensão de vácuo não é uma derrota, mas o ato final de cura. Ao ver o robô se dissolver para salvar a filha de Callahan, Hiro compreende que a perda de Tadashi e agora de Baymax não apaga o que eles representaram. O novo Baymax, reconstruído por Hiro a partir do chip original, é a prova de que a tecnologia, quando movida pela empatia, tem o poder de ser imortal. Hiro termina a história não como um órfão solitário, mas como parte de uma família escolhida, pronto para usar seu intelecto para curar o mundo, exatamente como Tadashi sempre sonhou que ele faria. A essência de Big Hero 6 reside na capacidade de humanizar o impossível. Enquanto San Francisco se apresenta como um cenário de luzes neon e estruturas arquitetônicas que desafiam a gravidade, é a profundidade humana dos personagens que ancora essa aventura. Gogo Tomago, por exemplo, é a representação da resiliência sob pressão. Sua dedicação à engenharia de materiais e velocidade reflete o próprio ritmo frenético da vida de Hiro, e vê-la encontrar propósito na proteção de seus amigos revela como o grupo de Tadashi vai muito além da academia. Eles formam um sistema de suporte, uma rede de segurança emocional que o protagonista precisava desesperadamente para não se perder na própria genialidade. O arco de Hiro é uma lição sobre a transição da juventude para a idade adulta, marcada pela superação do trauma. Quando ele finalmente veste o traje de super-herói, não o faz por um desejo infantil de glória, mas porque compreende que o verdadeiro heroísmo é o sacrifício de si mesmo em prol do bem maior. A presença de Baymax, com seu caminhar desajeitado e olhar fixo e gentil, serve como um espelho para a inocência que Hiro tentou abandonar após a morte do irmão. O robô é, em última análise, uma extensão da consciência de Tadashi, e cada gesto de Baymax é uma pequena lembrança de que o amor nunca deixa de existir, apenas muda de forma. Há uma beleza melancólica na maneira como o filme trata a vilania de Callahan. O professor não é um monstro unidimensional, mas um homem quebrado pelo desespero, e seu confronto com Hiro serve como um espelho perigoso. O momento em que Hiro quase cede ao ódio é o ápice da tensão, pois é onde o público se pergunta se o prodígio se tornará o cientista frio que ele tanto despreza ou o protetor que Tadashi imaginou. A escolha de poupar a vida do antagonista é o divisor de águas que transforma Hiro de um garoto brilhante em um verdadeiro líder, capaz de enxergar além da dor imediata para focar na ética do cuidado. Mesmo nos momentos mais silenciosos, como a construção do novo corpo de Baymax, percebemos que o trabalho de Hiro não é apenas técnico, mas ritualístico. Cada peça montada é uma oração, uma forma de manter a memória daqueles que o guiaram viva em sua rotina. O desfecho nos mostra que, ao abraçar seu destino como protetor da cidade, ao lado de sua nova família, Hiro finalmente encontra a paz que buscava desde o início. A história termina com a certeza de que, enquanto houver inteligência aliada à empatia, a cura estará sempre ao alcance de quem tiver a coragem de pedir por ela. É fascinante observar como a narrativa de Big Hero 6 consegue equilibrar a grandiosidade tecnológica de San Francisco com o peso silencioso do luto. O ambiente em si, com suas pontes suspensas que lembram a arquitetura nipônica, parece refletir o estado de espírito de Hiro em diversos momentos, alternando entre a agitação caótica das ruas e a quietude introspectiva dos laboratórios. Essa dualidade entre o externo e o interno é o que torna o crescimento dos personagens tão genuíno, pois eles não são apenas heróis de uniforme, mas jovens acadêmicos que tiveram que aprender a lidar com as falhas humanas em um mundo que exige perfeição técnica.
O personagem de Fred, por exemplo, é muito mais do que o alívio cômico necessário. Ele é quem mantém a chama da imaginação acesa, o otimista que vê o extraordinário no cotidiano. Sua paixão pela cultura pop e seu estilo de vida despreocupado servem como um contraponto necessário para o rigor científico de Gogo, ou o perfeccionismo de Wasabi. Fred é quem lembra a todos que a vida também deve ser uma aventura, algo que Hiro precisava redescobrir após perder a alegria que apenas Tadashi conseguia despertar nele. A transformação do grupo em heróis é quase uma extensão natural da amizade que já existia, provando que o trabalho em equipe é, em sua essência, uma forma de cuidado mútuo. A direção emocional do filme nos leva a questionar constantemente a natureza da inteligência artificial. Quando Baymax pergunta a Hiro se ele está satisfeito com seu atendimento, percebemos que a pergunta é muito mais profunda do que uma simples checagem de bem-estar. É um convite constante para que Hiro se abra e confronte seus sentimentos. O robô atua como um repositório da bondade de Tadashi, um eco de sua voz e de seus princípios éticos. A engenharia, por si só, é fria e utilitária, mas nas mãos de Hiro, ela se torna uma linguagem de amor. Ao projetar armaduras para seus amigos, ele não está apenas os protegendo de ameaças externas, mas unindo o grupo em um propósito comum, transformando a dor coletiva em um escudo contra a desesperança. O embate final contra o professor Callahan, embora intenso, é destituído de qualquer glória bélica, focando inteiramente no caráter moral dos envolvidos. O vilão representa a ciência pervertida pelo egoísmo e pela dor, um aviso vivo sobre o que pode acontecer quando perdemos nossa bússola moral. Ao escolher salvar a filha de Callahan, Hiro não está apenas sendo piedoso, ele está honrando o legado de seu irmão, que sempre acreditou que a tecnologia era uma ferramenta para curar as feridas da sociedade. O sacrifício de Baymax, nesse contexto, torna-se o ato de cura definitivo, um lembrete de que, mesmo quando a estrutura física de algo se quebra, o propósito que ela carregava permanece indelével na memória de quem foi tocado por ela. No final das contas, o amadurecimento de Hiro é uma lição sobre aceitação. Ele compreende que o luto não é um processo de esquecimento, mas de integração. A reconstrução de Baymax a partir do chip original, que Hiro guardou com tanto zelo, é a síntese perfeita de toda essa jornada. Não se trata de substituir o que foi perdido, mas de continuar o trabalho, de manter viva a chama da inovação que sempre teve como objetivo o bem-estar do próximo. Hiro Hamada deixa de ser o garoto que lutava por dinheiro e glória vazia para se tornar o guardião de um legado de compaixão, provando que a verdadeira genialidade não está no que conseguimos construir com nossas mãos, mas na forma como conseguimos tocar o coração de quem nos cerca. A jornada não se encerra com o fechar da última porta do laboratório, mas ecoa no silêncio da cidade que Hiro agora ajuda a vigiar. A vida em San Francisco segue seu fluxo incessante, e o amadurecimento de Hiro reflete essa mudança de perspectiva. Ele não é mais o gênio precoce que busca validação em arenas improvisadas, mas um jovem que encontrou seu lugar no mundo acadêmico e no coração de seus companheiros. Essa transição é marcada por uma nova rotina onde a genialidade é dividida, não isolada, e onde a própria presença de Baymax na vida de Hiro funciona como uma âncora constante entre a tecnologia de ponta e a humanidade básica. A convivência diária com o novo Baymax, agora dotado de uma personalidade que, embora ainda siga os protocolos de saúde, parece carregar os resquícios da experiência vivida na dimensão alternativa, confere ao filme uma camada de conforto emocional. Eles compartilham um entendimento silencioso que dispensa grandes diálogos, basta um olhar ou um movimento lento do robô para que Hiro se lembre de que nunca está realmente sozinho. Essa dinâmica mostra que o progresso científico, para ser pleno, precisa ser acompanhado por um amadurecimento afetivo que permita o convívio com as memórias de quem se foi, sem que isso impeça a construção do novo. O impacto dos amigos de Hiro também se torna mais evidente nesta fase de estabilidade. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred deixaram de ser apenas colegas de faculdade ou parceiros de combate para se tornarem a família escolhida de Hiro. Cada um deles continua a aprimorar suas próprias invenções, movidos por um senso de responsabilidade
que Tadashi plantou em cada um. A inovação, nesse contexto, torna-se uma forma de serviço comunitário. A química de Honey Lemon, por exemplo, deixa de ser apenas uma curiosidade de laboratório para auxiliar na segurança da cidade, da mesma forma que os lasers de Wasabi e a tecnologia de fricção de gogo são refinados para minimizar danos e proteger vidas, seguindo o exemplo ético deixado pelo mentor do grupo. Mesmo Fred, com seu entusiasmo por vezes caótico, acaba encontrando uma forma de canalizar sua energia para algo produtivo, provando que a criatividade desenfreada tem seu valor na solução de problemas complexos. É esse equilíbrio coletivo que sustenta o legado de Tadashi. Hiro, ao olhar para seus amigos, vê os tijolos da fundação que seu irmão construiu para que ele pudesse crescer. Ele entende, finalmente, que a genialidade é um dom que ganha seu verdadeiro propósito quando é compartilhada, quando serve de base para que outros também alcancem seu potencial máximo. O filme nos deixa com a imagem de uma metrópole que, apesar de suas dimensões futuristas, é movida pelos mesmos sentimentos humanos de sempre: a dor, a esperança, o luto e a amizade. Hiro Hamada segue em frente, carregando consigo os ensinamentos do passado e a promessa de um futuro guiado pela compaixão. A lição final é clara e reconfortante para qualquer um que já tenha perdido um norte. A tecnologia pode construir próteses para corpos e máquinas para cidades, mas só a conexão genuína entre as pessoas é capaz de reconstruir um espírito e garantir que o impacto de uma vida bem vivida jamais se apague. A presença de Baymax não é apenas um conforto mecânico, mas um símbolo de uma evolução tecnológica que finalmente aprendeu a respeitar a fragilidade da vida. Hiro agora compreende que o intelecto brilhante que o diferenciava das outras crianças precisa ser moderado por uma inteligência emocional, algo que ele cultivou através da perda e da reconstrução. O laboratório, que antes era apenas um espaço de experimentos frios, tornou-se um santuário onde a criatividade é temperada pela empatia. Ao ver Hiro trabalhando em novos projetos, percebemos que ele não busca mais a inovação pela inovação, mas sim soluções que tragam alívio e segurança para os cidadãos de San Francisco, aplicando a máxima de Tadashi de que o objetivo da ciência é o cuidado humano. Os laços entre os integrantes da equipe operam como uma engrenagem perfeita, onde cada peça se encaixa não pela semelhança, mas pela complementaridade. Gogo Tomago, com seu exterior inabalável e pragmático, atua como um motor de impulso que força Hiro a não estagnar, lembrando-o de que o tempo é um recurso valioso. Wasabi, por sua vez, funciona como o contrapeso ético, a voz da razão que garante que o poder tecnológico sob posse deles jamais se torne uma arma de destruição por descuido ou imprudência. Honey Lemon traz a delicadeza necessária, a capacidade de enxergar a beleza nos detalhes químicos e sociais, garantindo que o grupo nunca perca de vista a humanidade que eles protegem. Fred, com seu entusiasmo quase ingênuo, permanece como o elo que conecta o heroísmo lendário aos desafios da vida real. Ele é a lembrança constante de que, no fundo, todos eles são apenas estudantes apaixonados por descobrir como o mundo funciona. Essa simplicidade na visão de mundo de Fred permite que Hiro encontre leveza em meio à carga de responsabilidade que carrega. É essa mistura de mentes e corações que cria um ambiente onde a genialidade pode florescer sem ser corrompida pela ganância ou pelo isolamento que quase consumiu o protagonista no início de sua trajetória. A reflexão final que a narrativa nos impõe é sobre a perenidade das ações humanas. Mesmo que as máquinas possam ser desligadas e as pessoas possam partir, o impacto de uma vida altruísta é uma onda que nunca para de se expandir. Hiro, ao ser o guardião dessa memória, entende que ele é a continuação direta do sonho de seu irmão. O pequeno chip que ele carrega, símbolo da essência de Baymax, é um lembrete físico de que o afeto é a única forma de tecnologia capaz de transcender a morte. A jornada de Hiro Hamada, portanto, transforma-se em uma ode à resiliência, a ideia de que, não importa o quão sombria seja a noite, ou quão complexos sejam os problemas, sempre haverá espaço para construir algo novo, algo melhor, movido unicamente pelo desejo de estender a mão para quem mais precisa. Assim, o legado de um irmão mais velho
se torna o alicerce de uma nova era de esperança para toda a metrópole. A continuidade dessa trajetória de Hiro Hamada revela um amadurecimento que vai além da engenharia, atingindo a esfera da ética existencial. À medida que Hiro se integra à rotina do instituto, sua interação com os amigos torna-se mais profunda, transformando o laboratório não apenas em um local de pesquisa acadêmica, mas em um refúgio onde as cicatrizes do luto são tratadas com paciência e camaradagem. A inteligência de Hiro, que antes era uma ferramenta de autoafirmação e rebeldia, agora se manifesta como uma forma de generosidade, onde ele dedica seu tempo para aprimorar os equipamentos do grupo, garantindo que cada um deles possa exercer seu potencial com segurança e eficiência. Há uma nuance importante na forma como Hiro interage com Baymax após o retorno deste à forma original. O robô, em sua literalidade peculiar, parece ter absorvido a essência do sacrifício anterior, agindo com uma sensibilidade que beira o consciente. Quando Hiro observa Baymax cuidando de um ferimento trivial ou simplesmente oferecendo um abraço, ele reconhece ali não apenas a programação de Tadashi, mas a manifestação do amor do irmão. Essa percepção é vital para a cura emocional de Hiro, pois ele entende que a tecnologia que ele utiliza é, em última análise, um prolongamento das intenções de Tadashi, uma maneira de manter viva uma filosofia que prioriza a vida sobre a performance. A dinâmica com o grupo também evolui de forma orgânica. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred deixaram de ser colegas de circunstância para compor uma estrutura de suporte indestrutível. Gogo, por exemplo, é a figura que desafia Hiro a não se perder nas memórias, incentivando-o a focar no presente e nos desafios que a cidade de San Francisco impõe diariamente. Wasabi, com seu rigor metódico, equilibra a impulsividade criativa de Hiro, garantindo que as inovações que surgem de sua mente brilhante respeitem os limites da segurança e da ética. Essa harmonia é o que permite que eles operem como heróis, sem jamais perder a essência de serem pesquisadores, estudantes que buscam, acima de tudo, o conhecimento para tornar o mundo um lugar mais habitável. Fred, por sua vez, atua como o catalisador da imaginação. Ele insiste na ideia de que ser um herói envolve mais do que força ou tecnologia. Envolve a coragem de ser autêntico e de defender aqueles que não possuem a mesma capacidade de se proteger. O entusiasmo de Fred acaba sendo contagioso para Hiro, permitindo que o jovem prodígio redescubra o prazer de criar pelo simples motivo de ajudar, sem a necessidade de um conflito externo para justificar seu trabalho. Ao observar o horizonte de San Francisco, Hiro não vê mais uma metrópole que precisa ser salva ou enfrentada, mas um organismo vivo que ele tem a honra de zelar. A sua transição de um órfão solitário para o núcleo dessa família escolhida simboliza o encerramento do seu ciclo de perda. Ele compreende agora que o luto não é um vazio, mas um espaço que, quando preenchido por propósitos nobres e pelo apoio de amigos verdadeiros, torna-se a base sobre a qual construímos nossa própria força. O legado de Tadashi não é uma estátua fria ou um registro em papel, mas a própria vida que Hiro leva agora, guiada pela empatia, pelo intelecto e pelo compromisso inabalável de cuidar do próximo. O ciclo de criação se completa, e a promessa de que a tecnologia é, antes de tudo, um reflexo do coração humano, permanece como a lição mais valiosa que essa jornada nos deixou. A jornada de Hiro não termina com a resolução dos conflitos externos, mas se expande para uma fase de estabilidade criativa, que redefine o que significa ser um gênio em um mundo pós-trauma. San Francisco, com suas luzes e tecnologias, deixa de ser um labirinto de solidão para se tornar um vasto campo de possibilidades para o grupo. Hiro começa a focar em projetos de grande escala, não para fins militares ou de defesa pessoal, mas para melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos, canalizando a essência de Tadashi em cada linha de código que escreve. É um trabalho silencioso e persistente, muito diferente do ímpeto de vingança que quase definiu seu caminho. Baymax, o fiel guardião, continua a ser a bússola moral de Hiro. Curiosamente, a presença do robô tornou-se mais serena, quase como se o vinil macio e a estrutura interna tivessem absorvido a paz que Hiro alcançou após o luto. Os dois agora passam tardes no laboratório,
onde Hiro testa novos protocolos de cura, sempre consultando os arquivos de voz que Tadashi deixou. Cada vez que Baymax pergunta sobre a satisfação do atendimento, Hiro não responde apenas com um sim mecânico, mas com uma reflexão sobre como aquele momento, aquele dia, está sendo vivido com plenitude. Essa conexão entre homem e máquina serve como a prova definitiva de que a inteligência artificial, quando desenhada sob a luz da compaixão, é capaz de elevar a humanidade em vez de substituí-la. O restante do grupo segue um caminho de crescimento igualmente inspirador. Wasabi encontrou um equilíbrio entre sua necessidade de ordem e a imprevisibilidade das missões, tornando-se o pilar de estabilidade que mantém o grupo coeso mesmo nas situações mais inusitadas. Honey Lemon, com sua mistura de otimismo inabalável e engenhosidade química, continua a transformar o ambiente laboratorial em um lugar de cor e inovação, provando que a ciência não precisa ser austera para ser eficaz. Já Gogo Tomago, com seu espírito competitivo e resoluto, encontrou no grupo o suporte necessário para refinar suas tecnologias de velocidade, sempre empurrando o limite do que é possível, enquanto Fred atua como um narrador entusiasta dessa nova era, garantindo que o espírito de aventura e o lado lúdico da descoberta jamais desapareçam. Essa nova fase da vida de Hiro é marcada pela compreensão profunda de que a dor, embora inevitável, é o ponto de partida para a empatia. Ele aprendeu que as pessoas não são peças que podem ser substituídas, mas memórias que devem ser honradas através do nosso comportamento e das nossas escolhas. A ciência, para Hiro, deixou de ser um mecanismo de defesa contra o mundo para se tornar uma ponte de conexão. Ao olharmos para a trajetória deste jovem prodígio, percebemos que o seu verdadeiro legado não são as invenções tecnológicas, mas a capacidade de transformar um sentimento de perda em uma rede de cuidado coletivo. San Francisco segue brilhando sob a vigilância desse grupo, que, unido pelo destino e pela amizade, personifica a ideia de que, enquanto houver alguém disposto a oferecer um braço acolhedor ou uma ideia inovadora, o futuro sempre será um lugar onde a esperança tem espaço para crescer. O amadurecimento de Hiro reflete-se na forma como ele passa a tratar os seus próprios erros e fracassos. Antigamente, uma falha na montagem de um robô ou um erro de cálculo seriam motivos para desânimo ou uma desistência rápida, mas agora, sob o olhar atento de seus companheiros, ele vê cada falha como uma etapa indispensável do processo científico. Essa resiliência é o que diferencia o cientista comum do visionário. Hiro compreendeu que a perfeição é um mito inalcançável e que a beleza da inovação reside na tentativa contínua. Essa lição, aprendida através de Baymax e reforçada pela convivência constante com a equipe, é o que torna seu trabalho no laboratório tão humano e palpável. A interação entre os membros da equipe, durante as longas horas de pesquisa no Instituto, ilustra perfeitamente como eles se tornaram uma extensão uns dos outros. Wasabi, com sua organização quase obsessiva, garante que a oficina de Hiro não se torne um caos, enquanto Gogo utiliza o seu sarcasmo característico para manter os pés de todos no chão, evitando que o otimismo desenfreado de Fred ou a criatividade transbordante de Honey Lemon desviem o grupo do objetivo central. Hiro, no centro dessa dinâmica, atua como um moderador, alguém que aprendeu a escutar mais do que a falar, absorvendo a sabedoria de cada um para compor uma visão de mundo muito mais ampla do que a que possuía na época das lutas clandestinas. A presença de Baymax como um assistente de saúde pessoal também evoluiu para um papel de conselheiro emocional silencioso. Existem momentos em que Hiro apenas se senta ao lado do robô, observando a cidade através da janela alta do laboratório, e Baymax, percebendo a mudança na respiração ou na postura de seu mentor, apenas permanece ali, presente e imóvel. Esse silêncio compartilhado é talvez o gesto de maior afeição que a tecnologia poderia oferecer. É a validação de que a dor, embora possa ser diluída com o tempo, nunca precisa ser carregada em completo isolamento. O legado de Tadashi, embora nunca mencionado em voz alta todos os dias, é o alicerce invisível sobre o qual Hiro constrói o seu futuro. Quando Hiro decide dedicar um projeto de pesquisa para auxiliar pessoas com dificuldades de mobilidade ou para melhorar a eficácia dos serviços de emergência da cidade, ele está, na verdade,
continuando a conversa que iniciou com o irmão antes da tragédia. A ciência, para Hiro, tornou-se um ato de devoção. Ele não busca o reconhecimento acadêmico por vaidade, mas sim o impacto positivo que suas invenções podem causar na vida de um estranho, um conceito que Tadashi sempre defendeu com convicção. Por fim, o filme deixa claro que a juventude, com toda a sua turbulência emocional, é um terreno fértil para a criação quando aliada ao propósito correto. Hiro Hamada não é mais o garoto que buscava apenas um desafio. Ele é um jovem que encontrou a paz entre o gênio que habita sua mente e o coração que guia suas mãos. Ao olhar para San Francisco agora, ele não vê apenas uma metrópole de aço e luzes, mas um lar que ele ajudou a curar. E, acima de tudo, um lugar onde a memória de quem ele perdeu continua viva em cada ato de bondade, em cada avanço científico e, principalmente, na união inabalável daquela família improvável que o salvou de si mesmo. A transformação final de Hiro Hamada não se limita apenas ao seu papel como inventor ou herói de San Francisco, mas reside na forma como ele ressignificou o conceito de propósito. Quando ele observa seus amigos, ele vê o reflexo da própria dedicação de Tadashi, uma espécie de efeito cascata, onde a bondade original de um único indivíduo gerou uma onda de transformações positivas em todo o grupo. Gogo, com sua disciplina férrea, Wasabi, com seu zelo meticuloso, Honey Lemon, com seu otimismo alquímico, e Fred, com sua imaginação sem fronteiras, são, cada um a seu modo, guardiões do legado que Tadashi deixou. Eles formam um ecossistema de mentes brilhantes, que agora operam em perfeita sintonia, provando que o talento, quando desprovido de egoísmo, é uma força transformadora inigualável. O laboratório de robótica, outrora um espaço de trabalho puramente técnico, tornou-se um refúgio de cura. Hiro, ao projetar as novas versões dos trajes de seus companheiros, não está apenas criando equipamentos de proteção. Ele está materializando o cuidado de cada um deles. Ele entende que cada membro da equipe possui uma necessidade emocional diferente, e seus designs refletem isso. Para o Wasabi, ele adiciona sistemas de precisão que acalmam sua ansiedade de controle. Para Gogo, sistemas de velocidade que honram seu ritmo frenético de vida. Para Honey Lemon, interfaces que ampliam sua capacidade de manipular a realidade através da química. É um exercício de empatia técnica que coloca a tecnologia a serviço da essência humana. Baymax, em sua forma atual, é a personificação do conceito de que a tecnologia, se bem guiada, pode ser tão gentil quanto qualquer ser humano. O robô não tenta consertar apenas o exterior de Hiro, mas atua como uma testemunha silenciosa de seu crescimento. A relação entre eles, que começou com a necessidade de tratar uma perda, evoluiu para uma parceria de vida onde a inteligência artificial serve como uma extensão da própria consciência ética de Hiro. Cada consulta de saúde realizada por Baymax é um lembrete de que o bem-estar físico e o emocional estão intrinsecamente ligados, uma filosofia que Hiro agora aplica em todos os seus projetos científicos. A cidade de San Francisco, com toda a sua grandiosidade estética, que mescla o futuro tecnológico com o charme tradicional, é, ao mesmo tempo, o cenário e a maior beneficiária desse novo grupo. Hiro compreende que sua genialidade não lhe dá o direito de se isolar, mas sim a responsabilidade de ser um zelador do bem-estar comum. Seus projetos recentes, que focam em acessibilidade e auxílio médico, provam que ele finalmente internalizou a mensagem de seu irmão. Ele não luta mais contra vilões para provar sua superioridade, mas trabalha diariamente para que ninguém mais precise sofrer as perdas que ele enfrentou. Ao fechar este ciclo, percebemos que Hiro Hamada completou a sua transição de um prodígio solitário para o coração de uma comunidade. Ele aprendeu que a genialidade sem humanidade é estéril e que, no final das contas, o que nos torna grandes não é a magnitude das máquinas que construímos, mas a coragem com que enfrentamos nossos próprios sentimentos. O jovem cientista, cercado pela família que escolheu e guiado pelo espírito inabalável de Tadashi, segue em frente com a certeza de que o futuro é algo a ser construído, peça por peça, com a precisão de um gênio e o cuidado de quem verdadeiramente se importa com o próximo. A sua história é, acima de tudo, um convite para que todos nós vejamos a tecnologia como um reflexo de nossas melhores intenções. A continuidade dessa jornada
revela uma maturidade que permeia cada aspecto da vida cotidiana de Hiro. Ele não enxerga mais o Instituto de Tecnologia como uma estrutura burocrática, mas como o solo fértil onde a semente da inovação de Tadashi continua a brotar. Hiro dedicou-se a catalogar e expandir os cadernos de anotações do irmão, tratando cada página escrita com a reverência de um texto sagrado. Essa atitude não é um ato de estagnação, mas de preservação de uma visão de mundo onde o progresso científico é indissociável da responsabilidade social. Ele entende, agora de forma vívida, que o seu intelecto é um instrumento de serviço e que cada solução desenvolvida para a cidade é uma resposta silenciosa à ausência que ele antes temia ser eterna. O grupo, por sua vez, consolidou-se como um núcleo de apoio que redefine a ideia de família. As noites no laboratório tornaram-se momentos de partilha, não apenas de descobertas científicas, mas de experiências de vida. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred aprenderam que, para Hiro, a tecnologia é a linguagem através da qual ele expressa seu afeto e sua gratidão. Quando eles se reúnem para discutir novos projetos, a sinergia entre eles é palpável. Cada sugestão, cada crítica construtiva e cada momento de riso compartilhado são tijolos que reforçam a segurança emocional que Hiro tanto buscou. Eles não apenas validam o gênio que Hiro é, mas protegem o jovem que ele ainda está se tornando. Baymax, com sua presença serena e inabalável, continua sendo o ponto de ancoragem para Hiro. O robô, em sua evolução constante, parece captar nuances da complexidade humana que desafiam qualquer programação inicial. Quando Hiro passa por dias mais difíceis, em que a saudade de Tadashi se manifesta como um peso, Baymax não oferece apenas protocolos de cura, mas uma companhia silenciosa que torna o fardo mais leve. É essa interação contínua entre a lógica da máquina e a sensibilidade do rapaz que exemplifica o tema central da obra. A capacidade de encontrar luz onde antes havia apenas sombra. A tecnologia, nas mãos certas, é capaz de acolher o que é puramente humano, desde que haja disposição para o cuidado. Ao olhar para San Francisco, Hiro vê uma metrópole que, apesar de suas dimensões futuristas, guarda as esperanças e os temores de qualquer outro lugar. A paz que ele encontrou não é a ausência de desafios, mas a confiança de que ele tem as ferramentas e, sobretudo, as pessoas necessárias para enfrentá-los. O amadurecimento de Hiro é um testemunho de que a genialidade, quando temperada pela empatia, pode transformar não apenas uma cidade, mas o próprio destino de quem se dispõe a servir. A sua história, marcada pelo luto e pela superação, encerra-se como um hino à resiliência, reafirmando que o amor, em suas mais diversas formas, é a inovação mais duradoura que alguém pode deixar para trás. A ciência pode ser a estrutura de seu mundo, mas a compaixão é, sem sombra de dúvida, o seu motor principal. A trajetória de Hiro, agora consolidada em sua nova rotina, revela um aspecto fascinante. O laboratório tornou-se um espaço de alquimia emocional. Não se trata apenas de fundir metal e processar dados, mas de transmutar a saudade em legado. Quando Hiro ajusta os sensores térmicos das luvas de Gogo ou calibra a estabilidade dos discos de Wasabi, ele não está apenas otimizando ferramentas, ele está tecendo uma tapeçaria de proteção em torno de seus amigos. Cada componente soldado é um juramento tácito de que ninguém daquela família será deixado para trás. Uma resposta direta ao vazio que a partida de Tadashi deixou em seu peito. A presença de Baymax, envolta em sua aura de vinil branco e benevolência, atua como um espelho de cura. O robô, em sua literalidade quase poética, é o elo que ancora Hiro, a sua própria humanidade. Há um momento, recorrente no cair da noite, em que a luz neon de San Francisco reflete nos olhos inexpressivos do robô, e Hiro, cansado pela jornada de trabalho, simplesmente se encosta no corpo macio de Baymax. Não há diálogos, apenas a troca de calor e a presença reconfortante de uma máquina que foi desenhada para amar. Esse silêncio é talvez o ponto mais alto de toda a narrativa. O momento em que a genialidade descansa e o ser humano se permite finalmente sentir a paz que a aceitação traz. Os amigos de Hiro completam essa sinfonia de superação. Honey Lemon, com sua energia vibrante, é a prova de que o otimismo é uma ciência por si só. Ela frequentemente encontra,
no caos dos experimentos de Hiro, uma beleza que ele mesmo não notara, lembrando-o de que a inovação também reside na criatividade lúdica. Fred, o coração nerd do grupo, oferece a Hiro o espaço necessário para que ele continue sendo um adolescente, alguém que ainda pode se entusiasmar com histórias de heróis, validando seu direito de manter a inocência, mesmo carregando o peso de uma grande responsabilidade. A transformação de Hiro completa-se ao aceitar que sua genialidade não serve para isolá-lo em uma torre de marfim, mas para conectá-lo ao tecido social da cidade. Seus projetos de infraestrutura agora buscam resolver falhas que antes eram ignoradas. Pontes mais seguras, sistemas de alerta para crises e próteses que devolvem a autonomia a quem foi ferido pela negligência. Ele não é mais o prodígio que competia por dinheiro, mas o jovem que entende que a tecnologia é a manifestação física da compaixão. No horizonte de San Francisco, a silhueta de Hiro e Baymax tornou-se um símbolo de esperança, uma promessa viva de que, sob as luzes vibrantes da metrópole, há pessoas comprometidas em cuidar umas das outras. Hiro Hamada, ao abraçar o luto e transformá-lo em serviço, provou que a maior descoberta científica é, e sempre será, a descoberta do outro. Ele termina não como um órfão que encontrou uma saída, mas como um líder que encontrou seu propósito, caminhando em direção ao futuro, com a convicção absoluta de que, enquanto houver empatia, o brilho da inovação jamais se apagará. A evolução de Hiro Hamada culmina na descoberta de que a verdadeira tecnologia de ponta é, na verdade, a resiliência dos laços que construímos. Ao caminhar pelos corredores do Instituto de Tecnologia, ele não se sente mais como um estranho ou um garoto prodígio tentando se encaixar. Ele sente que pertence ao lugar onde seu irmão plantou as primeiras sementes de seu sonho. Cada esquina, cada bancada de trabalho, cada centelha de solda carrega um pouco da energia de Tadashi, e Hiro aprendeu a transformar essa lembrança em combustível para suas próprias inovações, deixando de lado a amargura da perda para abraçar a responsabilidade do legado. A dinâmica com o grupo tornou-se algo quase orgânico, como um sistema nervoso central onde cada membro desempenha uma função vital. Gogo Tomago, com seu pragmatismo feroz, atua como o esqueleto que mantém o grupo de pé. Sua lealdade é silenciosa, manifestada em cada precaução que toma para garantir que Hiro não se exceda. Wasabi, com sua meticulosidade, é o sistema de monitoramento, o olhar atento que garante que a genialidade de Hiro não se torne autodestrutiva. Honey Lemon, por sua vez, é a alma artística da equipe, injetando cor e humanidade nos projetos mais frios, enquanto Fred permanece como o espírito livre que lembra a todos que a vida deve ser vivida com entusiasmo e audácia. Baymax, mantendo-se como o centro emocional desse ecossistema, evoluiu para algo que transcende sua programação inicial. Ele não é mais apenas uma unidade de cuidados médicos, mas um confidente. Em momentos de silêncio, Hiro conversa com o robô não como quem fala com uma máquina, mas como quem busca a voz de um irmão desaparecido. Baymax, com sua resposta programada, acaba tocando em verdades que Hiro ainda não tinha coragem de verbalizar sozinho. É nessa interação que a genialidade de Hiro se torna completa. Ele não constrói máquinas para substituir pessoas, mas para ampliar a capacidade humana de cuidar, de curar e de estar presente para o próximo. A arquitetura de San Francisco, com sua fusão peculiar de elementos orientais e futuristas, serve como o cenário perfeito para essa nova era na vida de Hiro. A cidade, que antes lhe parecia opressiva e cheia de memórias dolorosas, agora brilha com uma luz de possibilidade. Cada vez que Hiro, ao lado de sua equipe, utiliza sua tecnologia para resolver um pequeno problema comunitário, seja consertando um sistema de irrigação ou melhorando o transporte para idosos, ele está, na verdade, curando a si mesmo. Ele entendeu que o luto não é um abismo, mas uma jornada, e que a melhor forma de honrar a memória de Tadashi é através de atos concretos de bondade. Ao final desta jornada, a conclusão é um lembrete profundo sobre o valor da conexão. Hiro Hamada não é o garoto que perdeu o irmão. Ele é o jovem que, através da tecnologia e do amor, encontrou uma forma de mantê-lo vivo para sempre. A genialidade, antes uma ferramenta de isolamento, tornou-se o fio condutor de uma rede de afeto que sustenta toda a cidade. Ele caminha pelo presente,
mas com os pés firmemente plantados na lição mais importante de sua vida. Somos todos, no fundo, engenheiros da esperança, capazes de reconstruir o que foi quebrado, desde que tenhamos a coragem de pedir ajuda e a disposição de oferecer um abraço, seja ele dado por mãos humanas ou por braços de vinil. A paz que Hiro alcançou é a prova definitiva de que, quando a inteligência se curva à empatia, o futuro não é apenas um destino a ser alcançado, mas algo que criamos juntos, todos os dias. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Big Hero 6, de 2014. Em San Francisco, uma metrópole vibrante que funde a estética de São Francisco com a tecnologia futurista de Tóquio, conhecemos Hiro Hamada, um prodígio da robótica de 14 anos que desperdiça seu talento em lutas clandestinas de robôs. O jovem vive sob a tutela de seu irmão mais velho, Tadashi, um estudante brilhante e altruísta que, movido pelo desejo de ajudar o próximo, estuda no Instituto de Tecnologia. É Tadashi quem salva Hiro de enrascadas e o convence de que seu intelecto pode ser canalizado para algo maior. A virada na vida de Hiro acontece quando ele visita o laboratório de Tadashi e conhece seus amigos, um grupo de cientistas tão excêntricos quanto talentosos, como a química Honey Lemon e o apaixonado por laser Wasabi. Ali, Hiro também é apresentado a Baymax, um robô inflável projetado com um único propósito: atuar como um assistente de saúde pessoal. A criação de Tadashi é um testemunho de sua filosofia de vida, onde a tecnologia não serve para a destruição, mas para o cuidado e o conforto humano. A tragédia atinge Hiro de forma brutal quando um incêndio no instituto tira a vida de Tadashi. Consumido pela dor, Hiro se isola até que, por acidente, ativa Baymax. O robô, em sua programação pacífica e literal, interpreta o luto de Hiro como um problema físico que precisa de cura, o que gera momentos de humor e profunda sensibilidade entre os dois. A jornada ganha contornos de investigação quando Hiro descobre que o incêndio não foi um acidente, mas um roubo planejado de seus microbots, que agora estão nas mãos de um homem mascarado chamado Yokai. Determinado a se vingar, Hiro transforma Baymax em uma máquina de combate, adicionando uma armadura de alta tecnologia e cartões de luta programados. No entanto, a verdadeira essência da história não reside na vingança, mas na transformação desse luto. Ao recrutar os amigos de Tadashi para formarem a equipe Operação Big Hero, Hiro não está apenas buscando justiça, mas tentando manter viva a luz de seu irmão. Cada membro da equipe adapta suas especialidades científicas para o combate, transformando protótipos de laboratório em ferramentas de heroísmo. O clímax da narrativa revela que o vilão é, na verdade, o professor Callahan, que sobreviveu ao incêndio movido pelo ódio. Quando Hiro, cego pela raiva, ordena que Baymax destrua o professor, ele entra em conflito direto com o legado de Tadashi. É nesse momento que o robô, através dos vídeos de teste gravados pelo seu criador, ensina a Hiro que a verdadeira força de Tadashi não estava em suas invenções, mas em sua compaixão. O desfecho é agridoce, pois exige o sacrifício de Baymax para salvar a filha de Callaghan em uma dimensão alternativa. Hiro aprende a aceitar a perda e entende que, embora as pessoas que amamos possam partir, o impacto delas em nossas vidas permanece. O filme encerra com um Hiro amadurecido, que encontra na ciência e na amizade a maneira de honrar o irmão, provando que a tecnologia é apenas um reflexo do coração humano que a conduz. O crescimento de Hiro, ao longo dessa jornada, é um dos arcos mais pungentes da animação, pois ele transita de um garoto desiludido e solitário para um líder resiliente que compreende a responsabilidade que acompanha a genialidade. Quando ele conhece o grupo de Tadashi, não vê apenas cientistas, mas espelhos do que ele próprio poderia ser se abandonasse o niilismo das lutas de robôs. Honey Lemon, com sua energia contagiante e mente brilhante, voltada para a química alquímica, e Wasabi, cuja precisão cirúrgica e cautela escondem um coração leal, tornam-se figuras fundamentais na reconstrução de Hiro. Fred, por outro lado, traz o elemento do entusiasmo nerd que conecta a ciência à paixão pelos quadrinhos,
provando que a criatividade é o combustível necessário para qualquer inovação. A relação entre Hiro e Baymax é o coração pulsante da trama. O robô, com seu corpo de vinil macio e voz serena, contrasta com o mundo metálico e muitas vezes frio de San Francisco. Sua programação, baseada nos protocolos de atendimento de saúde, serve como uma metáfora perfeita para o luto. Baymax não tenta consertar apenas o exterior de Hiro, mas sua alma, escutando-o mesmo quando ele não consegue expressar sua dor em palavras. O momento em que o robô mostra os vídeos dos testes de sua criação é um divisor de águas absoluto. Ali, o espectador entende que Tadashi não estava apenas construindo uma máquina, ele estava deixando um guia, um lembrete físico do seu amor incondicional pelo irmão mais novo. A transformação de Hiro ao enfrentar Callahan revela a complexidade da justiça. O vilão, movido por uma vingança alimentada por uma perda profunda, torna-se um reflexo distorcido do que Hiro estava prestes a se tornar. A decisão de Hiro de não tirar a vida do professor marca sua maturidade. Ele percebe que a ciência, embora poderosa o suficiente para criar superarmas, deve ser guiada por uma bússola moral inabalável. No fim, o sacrifício de Baymax na dimensão de vácuo não é uma derrota, mas o ato final de cura. Ao ver o robô se dissolver para salvar a filha de Callahan, Hiro compreende que a perda de Tadashi e agora de Baymax não apaga o que eles representaram. O novo Baymax, reconstruído por Hiro a partir do chip original, é a prova de que a tecnologia, quando movida pela empatia, tem o poder de ser imortal. Hiro termina a história não como um órfão solitário, mas como parte de uma família escolhida, pronto para usar seu intelecto para curar o mundo, exatamente como Tadashi sempre sonhou que ele faria. A essência de Big Hero 6 reside na capacidade de humanizar o impossível. Enquanto San Francisco se apresenta como um cenário de luzes neon e estruturas arquitetônicas que desafiam a gravidade, é a profundidade humana dos personagens que ancora essa aventura. Gogo Tomago, por exemplo, é a representação da resiliência sob pressão. Sua dedicação à engenharia de materiais e velocidade reflete o próprio ritmo frenético da vida de Hiro, e vê-la encontrar propósito na proteção de seus amigos revela como o grupo de Tadashi vai muito além da academia. Eles formam um sistema de suporte, uma rede de segurança emocional que o protagonista precisava desesperadamente para não se perder na própria genialidade. O arco de Hiro é uma lição sobre a transição da juventude para a idade adulta, marcada pela superação do trauma. Quando ele finalmente veste o traje de super-herói, não o faz por um desejo infantil de glória, mas porque compreende que o verdadeiro heroísmo é o sacrifício de si mesmo em prol do bem maior. A presença de Baymax, com seu caminhar desajeitado e olhar fixo e gentil, serve como um espelho para a inocência que Hiro tentou abandonar após a morte do irmão. O robô é, em última análise, uma extensão da consciência de Tadashi, e cada gesto de Baymax é uma pequena lembrança de que o amor nunca deixa de existir, apenas muda de forma. Há uma beleza melancólica na maneira como o filme trata a vilania de Callahan. O professor não é um monstro unidimensional, mas um homem quebrado pelo desespero, e seu confronto com Hiro serve como um espelho perigoso. O momento em que Hiro quase cede ao ódio é o ápice da tensão, pois é onde o público se pergunta se o prodígio se tornará o cientista frio que ele tanto despreza ou o protetor que Tadashi imaginou. A escolha de poupar a vida do antagonista é o divisor de águas que transforma Hiro de um garoto brilhante em um verdadeiro líder, capaz de enxergar além da dor imediata para focar na ética do cuidado. Mesmo nos momentos mais silenciosos, como a construção do novo corpo de Baymax, percebemos que o trabalho de Hiro não é apenas técnico, mas ritualístico. Cada peça montada é uma oração, uma forma de manter a memória daqueles que o guiaram viva em sua rotina. O desfecho nos mostra que, ao abraçar seu destino como protetor da cidade, ao lado de sua nova família, Hiro finalmente encontra a paz que buscava desde o início. A história termina com a certeza de que, enquanto houver inteligência aliada à empatia, a cura estará sempre ao alcance de quem tiver a coragem de pedir por ela. É fascinante observar como a narrativa de Big Hero 6 consegue equilibrar a grandiosidade tecnológica de San Francisco com o peso silencioso do luto.
O ambiente em si, com suas pontes suspensas que lembram a arquitetura nipônica, parece refletir o estado de espírito de Hiro em diversos momentos, alternando entre a agitação caótica das ruas e a quietude introspectiva dos laboratórios. Essa dualidade entre o externo e o interno é o que torna o crescimento dos personagens tão genuíno, pois eles não são apenas heróis de uniforme, mas jovens acadêmicos que tiveram que aprender a lidar com as falhas humanas em um mundo que exige perfeição técnica. O personagem de Fred, por exemplo, é muito mais do que o alívio cômico necessário. Ele é quem mantém a chama da imaginação acesa, o otimista que vê o extraordinário no cotidiano. Sua paixão pela cultura pop e seu estilo de vida despreocupado servem como um contraponto necessário para o rigor científico de Gogo, ou o perfeccionismo de Wasabi. Fred é quem lembra a todos que a vida também deve ser uma aventura, algo que Hiro precisava redescobrir após perder a alegria que apenas Tadashi conseguia despertar nele. A transformação do grupo em heróis é quase uma extensão natural da amizade que já existia, provando que o trabalho em equipe é, em sua essência, uma forma de cuidado mútuo. A direção emocional do filme nos leva a questionar constantemente a natureza da inteligência artificial. Quando Baymax pergunta a Hiro se ele está satisfeito com seu atendimento, percebemos que a pergunta é muito mais profunda do que uma simples checagem de bem-estar. É um convite constante para que Hiro se abra e confronte seus sentimentos. O robô atua como um repositório da bondade de Tadashi, um eco de sua voz e de seus princípios éticos. A engenharia, por si só, é fria e utilitária, mas nas mãos de Hiro, ela se torna uma linguagem de amor. Ao projetar armaduras para seus amigos, ele não está apenas os protegendo de ameaças externas, mas unindo o grupo em um propósito comum, transformando a dor coletiva em um escudo contra a desesperança. O embate final contra o professor Callahan, embora intenso, é destituído de qualquer glória bélica, focando inteiramente no caráter moral dos envolvidos. O vilão representa a ciência pervertida pelo egoísmo e pela dor, um aviso vivo sobre o que pode acontecer quando perdemos nossa bússola moral. Ao escolher salvar a filha de Callahan, Hiro não está apenas sendo piedoso, ele está honrando o legado de seu irmão, que sempre acreditou que a tecnologia era uma ferramenta para curar as feridas da sociedade. O sacrifício de Baymax, nesse contexto, torna-se o ato de cura definitivo, um lembrete de que, mesmo quando a estrutura física de algo se quebra, o propósito que ela carregava permanece indelével na memória de quem foi tocado por ela. No final das contas, o amadurecimento de Hiro é uma lição sobre aceitação. Ele compreende que o luto não é um processo de esquecimento, mas de integração. A reconstrução de Baymax a partir do chip original, que Hiro guardou com tanto zelo, é a síntese perfeita de toda essa jornada. Não se trata de substituir o que foi perdido, mas de continuar o trabalho, de manter viva a chama da inovação que sempre teve como objetivo o bem-estar do próximo. Hiro Hamada deixa de ser o garoto que lutava por dinheiro e glória vazia para se tornar o guardião de um legado de compaixão, provando que a verdadeira genialidade não está no que conseguimos construir com nossas mãos, mas na forma como conseguimos tocar o coração de quem nos cerca. A jornada não se encerra com o fechar da última porta do laboratório, mas ecoa no silêncio da cidade que Hiro agora ajuda a vigiar. A vida em San Francisco segue seu fluxo incessante, e o amadurecimento de Hiro reflete essa mudança de perspectiva. Ele não é mais o gênio precoce que busca validação em arenas improvisadas, mas um jovem que encontrou seu lugar no mundo acadêmico e no coração de seus companheiros. Essa transição é marcada por uma nova rotina onde a genialidade é dividida, não isolada, e onde a própria presença de Baymax na vida de Hiro funciona como uma âncora constante entre a tecnologia de ponta e a humanidade básica. A convivência diária com o novo Baymax, agora dotado de uma personalidade que, embora ainda siga os protocolos de saúde, parece carregar os resquícios da experiência vivida na dimensão alternativa, confere ao filme uma camada de conforto emocional. Eles compartilham um entendimento silencioso que dispensa grandes diálogos, basta um olhar ou um movimento lento do robô para que Hiro se lembre de que nunca está realmente sozinho. Essa dinâmica mostra que o progresso científico, para ser pleno,
precisa ser acompanhado por um amadurecimento afetivo que permita o convívio com as memórias de quem se foi, sem que isso impeça a construção do novo. O impacto dos amigos de Hiro também se torna mais evidente nesta fase de estabilidade. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred deixaram de ser apenas colegas de faculdade ou parceiros de combate para se tornarem a família escolhida de Hiro. Cada um deles continua a aprimorar suas próprias invenções, movidos por um senso de responsabilidade que Tadashi plantou em cada um. A inovação, nesse contexto, torna-se uma forma de serviço comunitário. A química de Honey Lemon, por exemplo, deixa de ser apenas uma curiosidade de laboratório para auxiliar na segurança da cidade, da mesma forma que os lasers de Wasabi e a tecnologia de fricção de Gogo são refinados para minimizar danos e proteger vidas, seguindo o exemplo ético deixado pelo mentor do grupo. Mesmo Fred, com seu entusiasmo por vezes caótico, acaba encontrando uma forma de canalizar sua energia para algo produtivo, provando que a criatividade desenfreada tem seu valor na solução de problemas complexos. É esse equilíbrio coletivo que sustenta o legado de Tadashi. Hiro, ao olhar para seus amigos, vê os tijolos da fundação que seu irmão construiu para que ele pudesse crescer. Ele entende, finalmente, que a genialidade é um dom que ganha seu verdadeiro propósito quando é compartilhada, quando serve de base para que outros também alcancem seu potencial máximo. O filme nos deixa com a imagem de uma metrópole que, apesar de suas dimensões futuristas, é movida pelos mesmos sentimentos humanos de sempre: a dor, a esperança, o luto e a amizade. Hiro Hamada segue em frente, carregando consigo os ensinamentos do passado e a promessa de um futuro guiado pela compaixão. A lição final é clara e reconfortante para qualquer um que já tenha perdido um norte. A tecnologia pode construir próteses para corpos e máquinas para cidades, mas só a conexão genuína entre as pessoas é capaz de reconstruir um espírito e garantir que o impacto de uma vida bem vivida jamais se apague. A presença de Baymax não é apenas um conforto mecânico, mas um símbolo de uma evolução tecnológica que finalmente aprendeu a respeitar a fragilidade da vida. Hiro agora compreende que o intelecto brilhante que o diferenciava das outras crianças precisa ser moderado por uma inteligência emocional, algo que ele cultivou através da perda e da reconstrução. O laboratório, que antes era apenas um espaço de experimentos frios, tornou-se um santuário onde a criatividade é temperada pela empatia. Ao ver Hiro trabalhando em novos projetos, percebemos que ele não busca mais a inovação pela inovação, mas sim soluções que tragam alívio e segurança para os cidadãos de San Francisco, aplicando a máxima de Tadashi de que o objetivo da ciência é o cuidado humano. Os laços entre os integrantes da equipe operam como uma engrenagem perfeita, onde cada peça se encaixa não pela semelhança, mas pela complementaridade. Gogo Tomago, com seu exterior inabalável e pragmático, atua como um motor de impulso que força Hiro a não estagnar, lembrando-o de que o tempo é um recurso valioso. Wasabi, por sua vez, funciona como o contrapeso ético, a voz da razão que garante que o poder tecnológico sob posse deles jamais se torne uma arma de destruição por descuido ou imprudência. Honey Lemon traz a delicadeza necessária, a capacidade de enxergar a beleza nos detalhes químicos e sociais, garantindo que o grupo nunca perca de vista a humanidade que eles protegem. Fred, com seu entusiasmo quase ingênuo, permanece como o elo que conecta o heroísmo lendário aos desafios da vida real. Ele é a lembrança constante de que, no fundo, todos eles são apenas estudantes apaixonados por descobrir como o mundo funciona. Essa simplicidade na visão de mundo de Fred permite que Hiro encontre leveza em meio à carga de responsabilidade que carrega. É essa mistura de mentes e corações que cria um ambiente onde a genialidade pode florescer sem ser corrompida pela ganância ou pelo isolamento que quase consumiu o protagonista no início de sua trajetória. A reflexão final que a narrativa nos impõe é sobre a perenidade das ações humanas. Mesmo que as máquinas possam ser desligadas e as pessoas possam partir, o impacto de uma vida altruísta é uma onda que nunca para de se expandir. Hiro, ao ser o guardião dessa memória, entende que ele é a continuação direta do sonho de seu irmão. O pequeno chip que ele carrega
símbolo da essência de Baymax, é um lembrete físico de que o afeto é a única forma de tecnologia capaz de transcender a morte. A jornada de Hiro Hamada, portanto, transforma-se em uma ode à resiliência, a ideia de que, não importa o quão sombria seja a noite, ou quão complexos sejam os problemas, sempre haverá espaço para construir algo novo, algo melhor, movido unicamente pelo desejo de estender a mão para quem mais precisa. Assim, o legado de um irmão mais velho se torna o alicerce de uma nova era de esperança para toda a metrópole. A continuidade dessa trajetória de Hiro Hamada revela um amadurecimento que vai além da engenharia, atingindo a esfera da ética existencial. À medida que Hiro se integra à rotina do instituto, sua interação com os amigos torna-se mais profunda, transformando o laboratório não apenas em um local de pesquisa acadêmica, mas em um refúgio onde as cicatrizes do luto são tratadas com paciência e camaradagem. A inteligência de Hiro, que antes era uma ferramenta de autoafirmação e rebeldia, agora se manifesta como uma forma de generosidade, onde ele dedica seu tempo para aprimorar os equipamentos do grupo, garantindo que cada um deles possa exercer seu potencial com segurança e eficiência. Há uma nuance importante na forma como Hiro interage com Baymax após o retorno deste à forma original. O robô, em sua literalidade peculiar, parece ter absorvido a essência do sacrifício anterior, agindo com uma sensibilidade que beira o consciente. Quando Hiro observa Baymax cuidando de um ferimento trivial ou simplesmente oferecendo um abraço, ele reconhece ali não apenas a programação de Tadashi, mas a manifestação do amor do irmão. Essa percepção é vital para a cura emocional de Hiro, pois ele entende que a tecnologia que ele utiliza é, em última análise, um prolongamento das intenções de Tadashi, uma maneira de manter viva uma filosofia que prioriza a vida sobre a performance. A dinâmica com o grupo também evolui de forma orgânica. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred deixaram de ser colegas de circunstância para compor uma estrutura de suporte indestrutível. Gogo, por exemplo, é a figura que desafia Hiro a não se perder nas memórias, incentivando-o a focar no presente e nos desafios que a cidade de San Francisco impõe diariamente. Wasabi, com seu rigor metódico, equilibra a impulsividade criativa de Hiro, garantindo que as inovações que surgem de sua mente brilhante respeitem os limites da segurança e da ética. Essa harmonia é o que permite que eles operem como heróis, sem jamais perder a essência de serem pesquisadores, estudantes que buscam, acima de tudo, o conhecimento para tornar o mundo um lugar mais habitável. Fred, por sua vez, atua como o catalisador da imaginação. Ele insiste na ideia de que ser um herói envolve mais do que força ou tecnologia. Envolve a coragem de ser autêntico e de defender aqueles que não possuem a mesma capacidade de se proteger. O entusiasmo de Fred acaba sendo contagioso para Hiro, permitindo que o jovem prodígio redescubra o prazer de criar pelo simples motivo de ajudar, sem a necessidade de um conflito externo para justificar seu trabalho. Ao observar o horizonte de San Francisco, Hiro não vê mais uma metrópole que precisa ser salva ou enfrentada, mas um organismo vivo que ele tem a honra de zelar. A sua transição de um órfão solitário para o núcleo dessa família escolhida simboliza o encerramento do seu ciclo de perda. Ele compreende agora que o luto não é um vazio, mas um espaço que, quando preenchido por propósitos nobres e pelo apoio de amigos verdadeiros, torna-se a base sobre a qual construímos nossa própria força. O legado de Tadashi não é uma estátua fria ou um registro em papel, mas a própria vida que Hiro leva agora, guiada pela empatia, pelo intelecto e pelo compromisso inabalável de cuidar do próximo. O ciclo de criação se completa, e a promessa de que a tecnologia é, antes de tudo, um reflexo do coração humano, permanece como a lição mais valiosa que essa jornada nos deixou. A jornada de Hiro não termina com a resolução dos conflitos externos, mas se expande para uma fase de estabilidade criativa, que redefine o que significa ser um gênio em um mundo pós-trauma. San Francisco, com suas luzes e tecnologias, deixa de ser um labirinto de solidão para se tornar um vasto campo de possibilidades para o grupo. Hiro começa a focar em projetos de grande escala, não para fins militares ou de defesa pessoal, mas para melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos,
canalizando a essência de Tadashi em cada linha de código que escreve. É um trabalho silencioso e persistente, muito diferente do ímpeto de vingança que quase definiu seu caminho. Baymax, o fiel guardião, continua a ser a bússola moral de Hiro. Curiosamente, a presença do robô tornou-se mais serena, quase como se o vinil macio e a estrutura interna tivessem absorvido a paz que Hiro alcançou após o luto. Os dois agora passam tardes no laboratório, onde Hiro testa novos protocolos de cura, sempre consultando os arquivos de voz que Tadashi deixou. Cada vez que Baymax pergunta sobre a satisfação do atendimento, Hiro não responde apenas com um sim mecânico, mas com uma reflexão sobre como aquele momento, aquele dia, está sendo vivido com plenitude. Essa conexão entre homem e máquina serve como a prova definitiva de que a inteligência artificial, quando desenhada sob a luz da compaixão, é capaz de elevar a humanidade em vez de substituí-la. O restante do grupo segue um caminho de crescimento igualmente inspirador. Wasabi encontrou um equilíbrio entre sua necessidade de ordem e a imprevisibilidade das missões, tornando-se o pilar de estabilidade que mantém o grupo coeso mesmo nas situações mais inusitadas. Honey Lemon, com sua mistura de otimismo inabalável e engenhosidade química, continua a transformar o ambiente laboratorial em um lugar de cor e inovação, provando que a ciência não precisa ser austera para ser eficaz. Já Gogo Tomago, com seu espírito competitivo e resoluto, encontrou no grupo o suporte necessário para refinar suas tecnologias de velocidade, sempre empurrando o limite do que é possível, enquanto Fred atua como um narrador entusiasta dessa nova era, garantindo que o espírito de aventura e o lado lúdico da descoberta jamais desapareçam. Essa nova fase da vida de Hiro é marcada pela compreensão profunda de que a dor, embora inevitável, é o ponto de partida para a empatia. Ele aprendeu que as pessoas não são peças que podem ser substituídas, mas memórias que devem ser honradas através do nosso comportamento e das nossas escolhas. A ciência, para Hiro, deixou de ser um mecanismo de defesa contra o mundo para se tornar uma ponte de conexão. Ao olharmos para a trajetória deste jovem prodígio, percebemos que o seu verdadeiro legado não são as invenções tecnológicas, mas a capacidade de transformar um sentimento de perda em uma rede de cuidado coletivo. San Francisco segue brilhando sob a vigilância desse grupo, que, unido pelo destino e pela amizade, personifica a ideia de que, enquanto houver alguém disposto a oferecer um braço acolhedor ou uma ideia inovadora, o futuro sempre será um lugar onde a esperança tem espaço para crescer. O amadurecimento de Hiro reflete-se na forma como ele passa a tratar os seus próprios erros e fracassos. Antigamente, uma falha na montagem de um robô ou um erro de cálculo seriam motivos para desânimo ou uma desistência rápida, mas agora, sob o olhar atento de seus companheiros, ele vê cada falha como uma etapa indispensável do processo científico. Essa resiliência é o que diferencia o cientista comum do visionário. Hiro compreendeu que a perfeição é um mito inalcançável e que a beleza da inovação reside na tentativa contínua. Essa lição, aprendida através de Baymax e reforçada pela convivência constante com a equipe, é o que torna seu trabalho no laboratório tão humano e palpável. A interação entre os membros da equipe, durante as longas horas de pesquisa no instituto, ilustra perfeitamente como eles se tornaram uma extensão uns dos outros. Wasabi, com sua organização quase obsessiva, garante que a oficina de Hiro não se torne um caos, enquanto Gogo utiliza o seu sarcasmo característico para manter os pés de todos no chão, evitando que o otimismo desenfreado de Fred ou a criatividade transbordante de Honey Lemon desviem o grupo do objetivo central. Hiro, no centro dessa dinâmica, atua como um moderador, alguém que aprendeu a escutar mais do que a falar, absorvendo a sabedoria de cada um para compor uma visão de mundo muito mais ampla do que a que possuía na época das lutas clandestinas. A presença de Baymax como um assistente de saúde pessoal também evoluiu para um papel de conselheiro emocional silencioso. Existem momentos em que Hiro apenas se senta ao lado do robô, observando a cidade através da janela alta do laboratório, e Baymax, percebendo a mudança na respiração ou na postura de seu mentor, apenas permanece ali, presente e imóvel. Esse silêncio compartilhado é talvez o gesto de maior afeição que a tecnologia poderia oferecer.
É a validação de que a dor, embora possa ser diluída com o tempo, nunca precisa ser carregada em completo isolamento. O legado de Tadashi, embora nunca mencionado em voz alta todos os dias, é o alicerce invisível sobre o qual Hiro constrói o seu futuro. Quando Hiro decide dedicar um projeto de pesquisa para auxiliar pessoas com dificuldades de mobilidade ou para melhorar a eficácia dos serviços de emergência da cidade, ele está, na verdade, continuando a conversa que iniciou com o irmão antes da tragédia. A ciência, para Hiro, tornou-se um ato de devoção. Ele não busca o reconhecimento acadêmico por vaidade, mas sim o impacto positivo que suas invenções podem causar na vida de um estranho, um conceito que Tadashi sempre defendeu com convicção. Por fim, o filme deixa claro que a juventude, com toda a sua turbulência emocional, é um terreno fértil para a criação quando aliada ao propósito correto. Hiro Hamada não é mais o garoto que buscava apenas um desafio. Ele é um jovem que encontrou a paz entre o gênio que habita sua mente e o coração que guia suas mãos. Ao olhar para San Francisco agora, ele não vê apenas uma metrópole de aço e luzes, mas um lar que ele ajudou a curar. E, acima de tudo, um lugar onde a memória de quem ele perdeu continua viva em cada ato de bondade, em cada avanço científico e, principalmente, na união inabalável daquela família improvável que o salvou de si mesmo. A transformação final de Hiro Hamada não se limita apenas ao seu papel como inventor ou herói de San Francisco, mas reside na forma como ele ressignificou o conceito de propósito. Quando ele observa seus amigos, ele vê o reflexo da própria dedicação de Tadashi, uma espécie de efeito cascata, onde a bondade original de um único indivíduo gerou uma onda de transformações positivas em todo o grupo. Gogo, com sua disciplina férrea, Wasabi, com seu zelo meticuloso, Honey Lemon, com seu otimismo alquímico, e Fred, com sua imaginação sem fronteiras, são, cada um a seu modo, guardiões do legado que Tadashi deixou. Eles formam um ecossistema de mentes brilhantes, que agora operam em perfeita sintonia, provando que o talento, quando desprovido de egoísmo, é uma força transformadora inigualável. O laboratório de robótica, outrora um espaço de trabalho puramente técnico, tornou-se um refúgio de cura. Hiro, ao projetar as novas versões dos trajes de seus companheiros, não está apenas criando equipamentos de proteção. Ele está materializando o cuidado de cada um deles. Ele entende que cada membro da equipe possui uma necessidade emocional diferente, e seus designs refletem isso. Para o Wasabi, ele adiciona sistemas de precisão que acalmam sua ansiedade de controle. Para Gogo, sistemas de velocidade que honram seu ritmo frenético de vida. Para Honey Lemon, interfaces que ampliam sua capacidade de manipular a realidade através da química. É um exercício de empatia técnica que coloca a tecnologia a serviço da essência humana. Baymax, em sua forma atual, é a personificação do conceito de que a tecnologia, se bem guiada, pode ser tão gentil quanto qualquer ser humano. O robô não tenta consertar apenas o exterior de Hiro, mas atua como uma testemunha silenciosa de seu crescimento. A relação entre eles, que começou com a necessidade de tratar uma perda, evoluiu para uma parceria de vida onde a inteligência artificial serve como uma extensão da própria consciência ética de Hiro. Cada consulta de saúde realizada por Baymax é um lembrete de que o bem-estar físico e o emocional estão intrinsecamente ligados, uma filosofia que Hiro agora aplica em todos os seus projetos científicos. A cidade de San Francisco, com toda a sua grandiosidade estética, que mescla o futuro tecnológico com o charme tradicional, é, ao mesmo tempo, o cenário e a maior beneficiária desse novo grupo. Hiro compreende que sua genialidade não lhe dá o direito de se isolar, mas sim a responsabilidade de ser um zelador do bem-estar comum. Seus projetos recentes, que focam em acessibilidade e auxílio médico, provam que ele finalmente internalizou a mensagem de seu irmão. Ele não luta mais contra vilões para provar sua superioridade, mas trabalha diariamente para que ninguém mais precise sofrer as perdas que ele enfrentou. Ao fechar este ciclo, percebemos que Hiro Hamada completou a sua transição de um prodígio solitário para o coração de uma comunidade. Ele aprendeu que a genialidade sem humanidade é estéril e que, no final das contas, o que nos torna grandes não é a magnitude das máquinas que construímos, mas a coragem com que enfrentamos nossos próprios sentimentos.
O jovem cientista, cercado pela família que escolheu e guiado pelo espírito inabalável de Tadashi, segue em frente com a certeza de que o futuro é algo a ser construído, peça por peça, com a precisão de um gênio e o cuidado de quem verdadeiramente se importa com o próximo. A sua história é, acima de tudo, um convite para que todos nós vejamos a tecnologia como um reflexo de nossas melhores intenções. A continuidade dessa jornada revela uma maturidade que permeia cada aspecto da vida cotidiana de Hiro. Ele não enxerga mais o Instituto de Tecnologia como uma estrutura burocrática, mas como o solo fértil onde a semente da inovação de Tadashi continua a brotar. Hiro dedicou-se a catalogar e expandir os cadernos de anotações do irmão, tratando cada página escrita com a reverência de um texto sagrado. Essa atitude não é um ato de estagnação, mas de preservação de uma visão de mundo onde o progresso científico é indissociável da responsabilidade social. Ele entende, agora de forma vívida, que o seu intelecto é um instrumento de serviço e que cada solução desenvolvida para a cidade é uma resposta silenciosa à ausência que ele antes temia ser eterna. O grupo, por sua vez, consolidou-se como um núcleo de apoio que redefine a ideia de família. As noites no laboratório tornaram-se momentos de partilha, não apenas de descobertas científicas, mas de experiências de vida. Gogo, Wasabi, Honey Lemon e Fred aprenderam que, para Hiro, a tecnologia é a linguagem através da qual ele expressa seu afeto e sua gratidão. Quando eles se reúnem para discutir novos projetos, a sinergia entre eles é palpável. Cada sugestão, cada crítica construtiva e cada momento de riso compartilhado são tijolos que reforçam a segurança emocional que Hiro tanto buscou. Eles não apenas validam o gênio que Hiro é, mas protegem o jovem que ele ainda está se tornando. Baymax, com sua presença serena e inabalável, continua sendo o ponto de ancoragem para Hiro. O robô, em sua evolução constante, parece captar nuances da complexidade humana que desafiam qualquer programação inicial. Quando Hiro passa por dias mais difíceis, em que a saudade de Tadashi se manifesta como um